Vamos falar sobre a promessa aqui para São Paulo de um novo parque temático, inclusive uma promessa de impacto financeiro de mais de 35 bilhões de reais em 10 anos. Um empreendimento da Cacau Show que deve ser construído, será construído em Itu, no interior de São Paulo. E aí a gente quer saber com você, Pedro Durão, os detalhes, porque esse anúncio foi feito ontem lá no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do governador, com os empresários envolvidos nesse grande e bilionário negócio. E a gente quer saber tudo, desde o impacto para Itu, para o estado de São Paulo, o quanto que isso vai mexer com toda a dinâmica da economia ali naquela região. E, claro, para quem está nos acompanhando, as atrações, o que a gente pode esperar? Olha só a imagem aí, olha a promessa do que vem por aí, do que vai acontecer no interior de São Paulo. É demais, né, Carol? Essas imagens, elas mostram a complexidade desse parque que vai ser instalado em Itu, a expectativa de uma movimentação de 35 bilhões de reais. A gente está falando de um empreendimento da Cacau Show, que anunciou, entre outras coisas, que esse deve ser um dos maiores parques da América Latina, com um leque diverso de atrações. São 7 milhões de metros quadrados, tem montanha-russa, a mais rápida da América Latina. A expectativa é de que a inauguração seja em 2027. O CEO da Cacau Show foi até a sede do Palácio do Governo. Por quê? Porque essa negociação foi feita com o governo estadual, que anunciou esse parque como um dos maiores investimentos para o turismo na gestão do governador Tarcísio de Freitas e, consequentemente, neste ano de 2024. Porque quando você movimenta a economia, você acaba desencadeando toda uma série de áreas, né, da economia que estão ligadas ao turismo. A conta do governo é de que mais de 50 setores vão ser beneficiados com a chegada desse parque. Aí a gente está falando, evidentemente, dos setores mais óbvios, né, que é a questão da hotelaria, os bares, restaurantes, mas setores correlacionados, como, por exemplo, a agricultura, que pode ser beneficiada porque pode exigir um maior suprimento de alimentos e outros setores correlacionados. Né, um impacto indireto, exatamente. Quais são as atrações principais, então, desse parque? Passear com você, Pedro. Eles vão ter o City Walk, que é um bulevar com lojas e restaurantes que fica bem na entrada do parque. Uma fábrica show, que é uma área lúdica que vai contar a história do chocolate dentro ali do parque. Uma área de shows especiais e atrações grandes, que vai ser também nesse parque. E tu tá mais ou menos 1 hora de São Paulo, né? Então, se você tem um show atrativo, você pode movimentar até a população da Grande São Paulo, que só na cidade de São Paulo são 11 milhões e meio de pessoas, né? Que pode acabar indo para o parque para poder aproveitar shows, por exemplo. E a proximidade dos aeroportos, né? Você tem Guarulhos, você tem o aeroporto de Campinas. Exatamente. Então, também para facilitar aqueles que não moram em São Paulo para conhecerem o empreendimento. Olha só que a localização, inclusive, exata que o Duran traz para a gente. Para concluir, então, as atrações. A Floresta do Cacau, que é uma área verde recheada de trilhas que vai contar histórias encantadas da magia e da flor do cacau. A Aventura Maia, um ambiente místico com templos, pirâmides e atrações interativas com a temática da civilização maia. E o Universo Dreams, que é uma área de inovações tecnológicas e onde vai ter a maior montanha-russa da América Latina. Aqui, Carol, um pouco do que eu trago da minha conversa com o Roberto Lucena, que é o secretário de Turismo do Estado. Bati um papo com ele ontem, tarde da noite, nos atendeu para poder explicar um pouco da dinâmica. E ele estava me contando que pelo menos 5 cidades manifestaram interesse em ter o parque no seu território. Rolou até uma indisposição, né, entre as cidades. Além de Itu e Sorocaba, porque o parque ele pega um pedaço de Itu e um pedaço de Sorocaba. E todo prefeito quer ter um parque como esse na sua cidade. Tiveram outras cidades desse distrito Serra Azul, que é o que a gente vai mostrar aqui, que também manifestaram esse interesse, como Itupeva, Vinhedo e Jundiaí. E aí, a gente está falando de uma área, Carol, que ela é muito importante para o estado de São Paulo, porque ela tem alguns parques mais tradicionais, como o Wet n Wild, que é o parque aquático, e o Hopi Hari, que é um parque de diversões, mas tem o Siam Resort, que é um resort novo, o Outlet Premium e o Terras de São José Golf Club, que também é um empreendimento novo. Esses empreendimentos, eles ativam
uma movimentação turística muito significativa. O Cacau Park vai ficar um pouquinho mais embaixo aqui, mas também está perto, como você dizia, do aeroporto de Viracopos, em Campinas, que é uma importante ligação do interior de São Paulo com várias outras cidades do interior do Brasil. Então, a expectativa é de que pessoas possam vir para São Paulo, pessoas de outros lugares do Brasil, em busca dessa Orlando brasileira, que agora é formada por esse conjunto de parques, que estão todos muito pertinhos. Em uma hora você chega em qualquer um deles aqui. É a Orlando brasileira com dólar a R$6, É né? isso, vai ter que ser. Pedro Duran trazendo pra gente o que vai acontecer no interior de São Paulo, essa expectativa. A gente, claro, vai conferir o passo a passo de tudo isso. Foi feito o anúncio, agora é acompanhar de perto esse empreendimento, a construção de tudo isso. Pedro Duran, obrigada.